הרשה אותנו, תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב, ועתה בואו אל... Shabbat Shalom, nós somos aqui a congregação Moreste Yeshua, aqui de Salvador, Bahia, em mais um Shabbat, serviço da Torá. Hoje nós estamos estudando a Parashá Vayehi, finalizando, né? A Parashá Vayehi, que quer dizer e viveu, se referindo à vida, ao tempo de vida de Jacó, nosso patriarca, Yaakov. E essa Parashá Vayehi, ela está em Bereshit, conhecido como Gênesis, a partir do capítulo 47, versículo 28 e até o final do livro de Bereshit. Hoje nós terminamos também o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Haftarah, 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 12, Brit Hadashah, o Novo Testamento, Mateus, capítulo 20, versículo 1 até o capítulo 21, versículo 46. A Torá, ela foi dividida, para as pessoas que porventura nos acompanham e não sabem, a Torá ela foi dividida, a lei de Moisés, né? A Torá ela foi dividida em 54 porções, para que cada porção fosse estudada em uma semana. Durante a semana, essa porção é dividida em aliot, né? 7 aliot, 7 subporções para cada dia da semana. Quando possível, a gente lê uma porção em cada dia. Quando não é possível, a gente lê toda em um dia só. Isso não muda muito a questão. O ideal é que a gente consiga ler a porção em cada semana, acompanhado com os textos, né? As parashot, as haftarot, a haftarah, porções dos profetas, e os textos da Brit Hadashah. E assim, quando fecha o ciclo de um ano, a gente lê toda a Torá. Isso é muito bom, porque a Torá, ela declara que o próprio Adonai, ao mandar escrever a Torá, ele declara que ela deve ser o nosso livro de cabeceira. Temos que ler nela constantemente, todos os dias. Às vezes não é possível ler todos os dias, né? Nem sempre isso é possível, mas nós temos que ter como objetivo. A Torá é o nosso livro de cabeceira. Nós temos que estar com ela constantemente nas mãos. Para quê? Para que aprendamos e possamos aplicar no nosso dia a dia. Esse é o objetivo, aplicar no dia a dia. Ler por ler não faz muita diferença. Eu até costumo dizer, é melhor você nem ler do que ler apenas para se encher de conhecimento e não pôr em prática nada. Porque você vai inchar de conhecimento, vai se tornar arrogante e pode ser até pior. Tem que se ler com o objetivo de ler para entender, aprender e aplicar no dia a dia, porque a Torá é um livro de princípios. Ela ensina-nos como nos comportar no mundo, como viver nesse mundo. Ela não ensina como viver, como muitos acreditam, no céu, no mundo vindouro. Ela ensina como viver hoje. A instrução divina, a Torá, ela foi dada para a gente viver essa vida presente, hoje. Se a gente conseguir passar por esse estágio aqui, a gente vai estar habilitado para o próximo estágio, que é o mundo vindouro, que é o Olam Rabá. Mas ela é para ser vivida hoje, no nosso dia a dia. E isso nos habilitará a viver também o Olam Rabá. Se a gente não viver ela hoje, se não gerar nenhuma mudança na nossa vida, não estaremos habilitados para o vindouro, né? Aí alguém pode dizer, mas é Yeshua que me garante a entrada lá. É, mas a própria Torá declara que você tem que acreditar no profeta que viria e ouvir o que ele tinha a dizer. É um mandamento da Torá também. Então, até mesmo a crença em Yeshua como Messias é um mandamento da Torá. O próprio Yeshua, ele declarou, e todos os seus seguidores deixaram claro que Yeshua é aquele profeta que a Torá anunciou que viria. Então, sendo assim, crer em Yeshua se torna um mandamento da Torá. Isso é muito sério. Muito sério. O vento está um pouco forte aqui, mas eu consigo manter aqui. Hoje são 18 de
Tevet. Vamos fazer um resumo da porção. Essa paraxá, ela aborda, né, os seguintes assuntos. Jacó pede para ser sepultado na terra de Canaã. E encerra, essa paraxá encerra com Yosef, com José pedindo também para que os novos que estavam nascendo ali, crescendo na comunidade, que levasse ele também para ser sepultado lá, no mesmo lugar que Jacó estava sendo sepultado. Jacó fica doente e antes de morrer abençoa Yosef e seus filhos, abençoa também os outros 11 filhos. Essa paraxá aborda o luto e o sepultamento de Jacó, o pedido de perdão dos irmãos de Yosef, de José, a morte de Yosef e o pedido de Yosef de ser levado, como eu já disse, à terra de Canaã. Adonai, nos dê sabedoria para entender o que vamos estudar. Me use, Pai, como profeta nessa manhã. Esse pouco tempo que temos aqui, que eu possa trazer algo novo que já existe em um livro que para muitos é considerado velho, mas que está repleto de coisas novas. Ajuda-nos a compreender melhor essa porção, que saímos daqui melhor do que o que chegamos, e me use como instrumento para isso, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Eu vou abordar alguns tópicos, não dei um título a essa reflexão, mas nós vimos que Jacó chama os seus 12 filhos. Primeiro ele abençoa Yosef, José, abençoa os filhos de Yosef e depois ele abençoa os demais. O que nós vemos com isso? O normal seria ele abençoar primeiro o mais velho, né? Mas nós vemos que Jacó, através dessa bênção, Jacó, ele sempre teve, inclusive o nosso irmão Lorisvaldo abordou isso aqui numa paraxá passada, que Jacó via Yosef como primogênito. Ele tratava Yosef como primogênito. E nós vamos abordar um pouquinho isso. E também nós vemos através dessa bênção, dessas bênçãos que Jacó coloca sobre seus filhos, e principalmente sobre a bênção que Jacó, com a bênção que Jacó põe sobre Yosef, Jacó poetiza a mensagem transmitida. Dá a ideia aqui que Jacó abençoou seus filhos em forma de música. É como se fosse uma canção. É tanto que quando algumas traduções bíblicas, algumas versões bíblicas, colocam em forma de canção. E é interessante que até hoje o povo de Israel costuma recitar bênçãos cantando. E dá a ideia que Jacó fez em forma de canção, porque ele poetiza a mensagem transmitida. Assim como Davi em seus cânticos. Quando Davi elabora seus salmos, canções, ele poetiza. Né? O tempo todo eles poetizam. E aqui é interessante. Da mesma forma, Jacó também poetiza. Eu queria só rapidamente citar, por exemplo, deixa eu citar aqui um trechinho. Yosef é um rebento fecundo, perto da fonte, cujas canas ultrapassam o muro. Está vendo como ele vai poetizando, fazendo simbolizando, utilizando a cana como símbolo de Yosef. Os arqueiros os exasperaram. Quem são esses arqueiros aqui? Jacó está fazendo referência aqui aos seus próprios irmãos, os irmãos de Yosef, quando maltrataram Yosef, venderam para o Egito. Atiraram e o aborreceram, mas seu arco permaneceu firme, e os músculos dos seus braços ágeis, pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a pedra de Israel, pelo Deus do teu pai que te socorre, por El Shaddai que te abençoou. Bênçãos do céu no alto, bênçãos do abismo deitado embaixo, bênçãos das mamas e do seio. Bênçãos de teu pai te elevaram, sobre bênçãos das montanhas antigas.
sobre as aspirações das colinas eternas, que elas venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre seus irmãos. Isso aqui, o consagrado entre os seus irmãos, isso aqui ele declara realmente como ele vê Iosef. Iosef como ali exercendo o papel de primogênito. Embora não fosse de fato, mas está sendo colocado aqui como primogênito. Jacó sempre deu a Iosef status de primogênito. E este naturalmente o tinha. O que é que eu estou querendo dizer? Iosef naturalmente tinha um status de primogênito. Desde o princípio ele era diferente. O próprio Adonai colocou sobre ele essa missão. Irmãos, pode parecer estranho, mas se a gente observar o papel de Iosef dentre seus irmãos, nós vemos que Jacó, desde o princípio, via em Iosef o papel de primogênito, e o próprio Adonai via dessa forma, porque deu a ele uma missão sublime que não deu a nenhum outro irmão. Embora Judá, cada um tem o seu papel fundamental, as 12 tribos são fundamentais, mas Iosef recebeu uma missão diferente. E aqui Jacó diz, o consagrado entre os seus filhos. Quando Jacó preparou aquela túnica de várias cores e dá a Iosef, como o irmão Lorisvaldo disse aqui na paraxá passada, ele estava declarando ali um status de primogênito sobre Iosef. E dentro de um processo justo, Iosef realmente seria o primogênito. Em todos os aspectos. Só não foi devido ao comportamento enganoso de Labão. Por isso Jacó assim o via. Nós devemos lembrar que quando Jacó chega lá na terra de Labão, né, Lavã, e se apaixona, inclusive se apaixona, vírgula, né, ama. Ele ora e recebe do Eterno uma direção e aparece sua esposa ali, né? Eu sempre confundo Raquel com Rebeca. E aparece Raquel ali. E a gente vê pelo texto que foi realmente trazida pelo Eterno. Ele foi guiado pelo Eterno para encontrar sua esposa ali. E foi aquela que ele queria como esposa, como única esposa, a mãe de seus filhos. E aí o que acontece? Depois de 7 anos ela é enganada pelo seu sogro. Acontece porque a gente conhece. E ele vem a ter 2 mulheres. E depois 4. Né, por causa das servas das suas esposas. Mas lá na frente, a sua mulher, a que ele escolheu para ser a sua esposa, a que o Eterno preparou para ser a sua esposa, ela dá à luz primeiro a quem? A Iosef. E Jacó, assim, dessa forma, Jacó passa a amar Iosef como primogênito, como primeiro filho. Embora os outros Simeão fosse o primeiro filho, Rubem, né? Fosse o primeiro filho. Mas, de acordo com os planos de Jacó, o desejo do seu coração, o acordo que ele combinou, se as coisas tivessem ocorrido pelo prisma da verdade, Jacó só teria uma mulher e Iosef seria o primogênito. Aconteceu diferente por causa do engano de Labão. Aí o Eterno vem e usa Iosef como o escolhido, como o primogênito. Põe sobre ele uma missão de primogênito. Da mesma forma que Esaú era o primogênito, mas não valorizava o seu papel, nós devemos lembrar que desde o Éden existe uma linhagem que foi preservada. Quando nós vemos a Torá, né, vem lá Adão, depois vem, a partir de Sete, vem uma nova linhagem, aí vem os povos semitas, né, Shem, aí vem a história de Abraão passa para Isaac, e aí seria o quê? Esaú, mas vem o quê? Vem Jacó, porque Esaú não deu valor a essa linhagem, essa primogenitura, essa linhagem santa
que teria que trazer essa linhagem santa até chegar no Messias, por onde o Éden seria restaurado. A linhagem lá do Éden, o propósito inicial do ser humano, o propósito que o Eterno tem para o ser humano, para que o seu projeto seja concluído, Esaú não deu valor a isso, não enxergou essa importância, e Jacó, como o mais novo, via essa importância. Imagina você que me ouve, você como um pai e mãe. Imagine você tendo 2 filhos. O filho mais velho, você observa o comportamento dele e vê que ele não dá valor às questões familiares. Ele não dá valor ao seu lugar de filho mais velho, ele não dá valor aos princípios da família, ele não dá valor à fé do seu pai, da sua mãe, ele é um menino relaxado, não está nem aí para nada. Você sabe, você como um pai, você como mãe, você sabe que se você deixar na mão dele certas responsabilidades e você partir, morrer, aquele filho não vai levar a sério o compromisso, a responsabilidade que está sobre ele e vai acabar trazendo quebrando essa linhagem santa que você quer deixar na terra. Aí você vê isso no seu filho mais novo. Você vê essa responsabilidade sobre o mais novo, tudo que ele faz, o comportamento, tudo, ele enxerga a responsabilidade que há na descendência do seu pai e da sua mãe. O que é que você vai fazer? Você, lógico, vai vai discernir isso e vai atribuir ao seu filho mais novo a responsabilidade, porque o filho mais velho não está nem aí, não está dando valor. E assim aconteceu com Jacó. Jacó herdou essa responsabilidade porque ele enxergou que existia um papel, uma linhagem que ele tinha que preservar, que Abraão preservou, que seu pai Isaque preservou, e ele via que Esaú não preservaria isso. Não ficaria em boas mãos essa responsabilidade. Da mesma forma, Jacó viu que os seus outros 11 filhos não teriam essa responsabilidade. E ele via que Iosef tinha. Ele via em Iosef alguém, Iosef é José, ele via em Iosef alguém diferente que seria capaz de carregar sobre si essa linhagem santa, esse canal que vem lá do Éden, que teria que chegar lá na frente e até alguém que traria a redenção, alguém que traria de volta o direito da humanidade a cumprir o propósito do seu Criador. Jacó viu isso em Iosef. Seus irmãos, não, embora tenham o seu papel fundamental, são as 12 tribos de Israel, mas teria que ter um mais responsável que trouxesse sobre si essa responsabilidade, chamasse para si essa responsabilidade. E esse foi Iosef. O Eterno também viu isso e colocou sobre Iosef essa missão. Por isso que Iosef foi levado ao Egito e executou esse papel que nós conhecemos. Inclusive, ele é um símbolo do Messias. Mashiach ben Yosef. Quando você ouvir na cultura judaica Mashiach ben Yosef, o Messias, filho de José, não está se referindo ao José, pai de Yeshua. Está se referindo a José, a Yosef, filho de Jacó. Porque ele simboliza o Messias. E quando nós vemos Yeshua, por isso que existem tantos paralelos de Yeshua com Yosef, porque realmente existe. Yeshua, Yosef, ele prefigura o Messias, o filho de Yeshua ben Yosef, filho de José. Então, irmãos, Jacó via em Yosef o primogênito. Ele colocou sobre Yosef o papel de primogênito. Yosef sabia que ele carregava sobre si essa responsabilidade e Adonai cumpriu isso. E na hora da bênção, nós vemos que Jacó poetiza, mas ao mesmo tempo coloca sobre ele a responsabilidade. E Efraim, Manassés, seus filhos, recebem o status de filhos de Jacó. Por isso que vieram lá na frente, quando Levi é separado para um ministério santo, quem entra no lugar? Efraim e Manassés. A tribo Yosef passa a ser 2 para cumprir o lugar de Levi, que foi separado para um propósito diferente, um propósito diferenciado.
E aí Iosef é dividido em dois, em Efraim e em Manassés. Isso é algo muito forte. Por isso que Jacó já estava prevendo isso. Certamente, espiritualmente, ele estava sendo guiado pelo Eterno para fazer isso, tomando Efraim e Manassés como seus filhos. Porque lá na frente a terra seria dividida entre eles também, como uma tribo. Efraim como uma tribo, Manassés como outra. Isso é interessante. Mas vamos avançar. Eu aqui coloquei um subtítulo, a morte, nessa paraxá, Iosef, não só Jacó, mas também Iosef morre. A morte, uma sala de espera para outra etapa da vida. Agora nós vemos Jacó obrigando Iosef a jurar que não o enterraria no Egito. Depois Iosef pede para os seus restos mortais serem levados a Canaã, para o mesmo lugar onde Jacó seria sepultado, foi sepultado. Por que será que eles desejavam tanto ser sepultados na terra de Canaã? Nós já falamos muito disso aqui. Nós vemos aqui a ressurreição, a esperança da ressurreição. Eles sabiam que aquela vida ali que eles estavam vivendo no Egito, logo, logo findaria. Mas viria uma outra etapa. Ou seja, eles viam, e nós vemos assim também, a morte como uma sala de espera para uma outra etapa de vida, para o mundo vindouro. E eu falo sempre isso aqui, quando nós cantamos Adon Olam, quando nós cantamos tantas bênçãos que fala de ressurreição, o Sidur, ele é completo, o Sidur, o livro de oração judaico, ele é repleto de bênçãos que faz referência à ressurreição dos mortos. A esperança da ressurreição é que dá sentido à nossa vida. Porque nós olhamos hoje, nós olhamos para nós que já passamos, os que já passaram dos 50 aqui, nós sabemos que nós já não somos como éramos aos 20 anos. Quando você passa dos 40, você já começa a sentir diferença no seu corpo. É ou não é? Nosso organismo, nosso corpo, ele começa a demonstrar sinais de que já não é mais o mesmo. 50, 60, quando chega aos 70, segundo o Eclesiastes, aí é só canseira. E é assim mesmo. A vida, o fôlego, o nosso ritmo começa a cair. O fôlego de vida que está sobre nós, ele começa a reduzir. E aí, a vida começa a vai perder o sentido? O que é que vai dar sentido à vida? A esperança da ressurreição. E aí vem a morte. Aí tudo se apaga. Eu creio que aí nós entramos na sala de espera para o Olam Rabá, para o mundo vindouro. Porque você vai estar numa sala de espera, dormindo. Por exemplo, quem já fez aqui endoscopia, quem já fez cirurgia e recebe uma anestesia geral, geralmente a gente dorme por 6 horas, né? A gente fica em torno de 6 horas desacordado, que é como se naquelas 6 horas não existisse nada. Quem já fez cirurgia aqui com anestesia geral sabe disso. Você fica ali em torno de 6 horas, totalmente apagado, é como se o mundo não existisse. Nós cremos pelas Escrituras que com a morte é a mesma coisa. Você está ali numa sala de espera, dormindo, sem ver nada. E lá na frente você vai acordar, e aí vai ver que passaram-se, para alguns anos, para outros séculos. Para Moisés, por exemplo, já se passaram mais de 3.000 anos. Para Adão, Havá, Eva e muitos outros aí, já se passaram vários milênios. E esses milênios eu creio que serão como piscar de olho. Parece que ele tirou um cochilo e acordou, né? Eu creio, já falei muito isso aqui, que Moisés vai acordar, vai ressuscitar diante da terra de Canaã e vai se lembrar, ora, eu morri aqui nesse monte. O Eterno mandou eu olhar toda essa terra e morrer, agora eu acordei aqui diante dela de novo. Tudo diferente, cheio de cidade, tudo mudado, mas ele vai identificar o quê? Montanhas, coisas que o tempo não muda, e ele vai identificar como o local onde ele dormiu e acordou, e parece que dormiu 1 hora só, mas se passaram vários milênios. Eu creio dessa forma, gente.
As Escrituras nos dão certa base para crermos assim. A morte é apenas um estágio, uma passagem para um... Ah, você crê na imortalidade da alma? Não. Nós já é assustador, pode ser assustador para alguns, mas nós não cremos na imortalidade da alma como crê os pagãos e muitos que não são pagãos creem assim também. É como o Nel falou aqui, nosso irmão e amigo Neudjan falou aqui sábado passado. A imortalidade da alma, ela só está para aqueles que tiver Yeshua como Messias. Esse terá direito à imortalidade realmente, porque ressuscitarão e terão direito a entrar no Olam Rabá. Quem não tem o direito à ressurreição por não crer, não ter Yeshua como Messias, não fazer uso desse direito que foi dado a ele, infelizmente não terá imortalidade. Ressuscitará em um momento no futuro e vai receber sua punição. Nós não sabemos como será, quanto tempo vai ser essa punição e depois vai deixar de existir. A imortalidade da alma é apenas para os justos, é apenas para aqueles que procuraram viver uma vida justa. Olha o que eu estou dizendo, procuraram, se esforçaram para ser, não estou dizendo que não pecam, mas se esforçam para viver uma vida justa e reconhece que Yeshua é o Messias, é o sacrifício pleno que garante a entrada mesmo para quem peca, mas reconhece Yeshua como expiação. Ou seja, Yeshua nos expia, nos limpa para que tenhamos acesso à árvore da vida. Inclusive, a figura da árvore da vida aparece de novo no Apocalipse. O que é que isso quer dizer? Para viver eternamente é preciso comer da árvore da vida. A árvore da vida foi vedada, perdemos o direito de comer dela. E Yeshua diz que ele abre, o Apocalipse declara que Yeshua traz de volta o direito a comer da árvore da vida. Quem não tiver direito a comer da árvore da vida, não pode viver eternamente. Lá no Bereshit, no princípio, já diz isso. Só a árvore da vida pode garantir a alguém a vida eterna, viver sem o bicho-papão da morte. E só Yeshua pode garantir esse direito, só Yeshua dá acesso à árvore da vida. Então, irmãos, só tem imortalidade quem reconhece que a morte do Messias traz de volta o direito à árvore da vida, traz de volta o direito à vida no mundo vindouro. Fora disso, não existe imortalidade da alma. Isso é uma crença equivocada. Vamos seguir em frente. Yeshayahu, Isaías 25:8, aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Lembra que Apocalipse fala isso? E tirará o opróbrio, a vergonha do seu povo de toda a terra, porque o Senhor disse. Apocalipse 21:4, que fala disso, que tirará dos olhos toda a lágrima. Veja que Apocalipse está fazendo uma alusão ao profeta Isaías. O opróbrio do seu povo, ou seja, a vergonha, a morte vai ser tirada, vai ser vencida para o povo do Eterno, os justos, ou seja, para aqueles que é considerado o povo do Eterno. É preciso pertencer a Israel, seja por sangue ou pela fé no Messias. Tem que estar dentro dessa aliança, tem que reconhecer o papel de Israel, reconhecer Yeshua como Messias. Isaías 26:19, os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Veja que os profetas já falam de ressurreição. Despertai e exultai os que habitam no pó. O pó, ou seja, os que estão debaixo da terra, os mortos. Porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os seus mortos. Lembra que Apocalipse também fala isso, de um modo diferente, mas fala? O inferno, ou seja, a sepultura, deu seus mortos, a morte deu seus mortos, o mar deu seus mortos. A mesma coisa, gente, com palavra diferente, falando de ressurreição. Por isso que nessa paraxá, tanto Jacó quanto Yosef são tão preocupados com o seu cadáver, com seus restos mortais. Mais de 400 anos depois, como é que estavam os ossos de Yosef? Estava só pó. Eu
Eu quando presenciei os ossos de minha mãe sendo tirados de um local para outro, que meu pai comprou um jazigo e aí transferiu os ossos de minha mãe para lá, em torno de 25 anos, 20 anos depois da morte dela, os ossos já começavam, você sentia que qualquer coisinha ali desmanchava, estava virando pó. Imagine 400 anos depois ou mais, era só pó. Mas ele estava preocupado com isso, porque ali estava a semente da ressurreição. Eu creio que o DNA, ele não morre. Mesmo naquele pó, o DNA de Yosef estava ali. E dali o Eterno vai fazer brotar um novo corpo para o Espírito novamente habitar e novamente a pessoa tornar a ser uma alma vivente, como foi o primeiro homem lá no Éden. Daniel, capítulo 12, versículo 2: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, ou seja, os que irão para a segunda morte, né, a vergonha eterna. Apocalipse chama isso de segunda morte. João 5:28. Eu gosto de ler isso aqui em sepultamento, onde as pessoas estão ali abaladas, arrasadas. Isso aqui dá um ânimo. Todas as vezes que eu fiz isso, que eu li isso em momentos de velório, você sente no olhar das pessoas que é como se desse um novo vigor, alivia aquela dor, porque sabem que existe uma esperança. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, ou seja, a voz do Filho do Homem. Isso aqui é Yeshua falando. Gente, isso é muito bom, isso dá um alívio para alguém que perde um ente querido. É muito bom. Apocalipse 20:13, e deu o mar, que eu falei agora há pouco, que é uma referência a Isaías, e deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno, ou seja, a sepultura, os que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Sepultura aqui traduzida como inferno. Criou-se uma ideia de um inferno, um lugar com aqueles demônios cheios de tridente, furando as pessoas, né? A história fugiu agora da mente, que gerou até um filme depois, né? De Dante Alighieri. Divina Comédia, né? Mas fantasia. Não existe muita base bíblica para isso, para aquilo que a Divina Comédia trata. Não existe muita base bíblica. É em cima de algo que se mentalizou, se criou durante os séculos. Existe o julgamento? Sim. Vai existir pena? Vai. Não estou dizendo que não. Mas não dessa forma como é colocado. E para encerrar, capítulo 50. Quem opta por viver uma vida honrada, geralmente recebe um funeral honrado. Nós vemos nessa paraxá Jacó recebendo um funeral digno de um rei. E subiram, 59:9, e subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Outros traduzem como imponente. Jacó foi embalsamado, ficou 40 dias ali passando por esse processo. Depois foi aquele cortejo todo do Egito até a terra de Canaã para sepultar Jacó lá no local onde Abraão e Sara estavam sepultados, Isaac estava sepultado. E foi uma multidão de gente. Aqui agora eu quero falar para, porventura, agora ou depois, alguém estiver me assistindo, você que porventura é um traficante, é um bandido. Você já parou para pensar nisso? Quando morre um bandido, alguém que foi morto em troca de tiro com a polícia, que assaltou o banco, fez horrores, você vê no sepultamento alguém lá chorando, além da mãe e dos familiares? Você não vê ninguém, familiares, amigos, parentes, não vai ninguém. É aquela coisa restrita à família. Porque a mãe
mesmo diante de tudo isso, a mãe continua sendo mãe, sofre com isso. O pai sofre com isso. Os irmãos, os familiares, os filhos sofrem com isso. Só porque só tem direito a funeral honrado quem viveu uma vida honrada. As pessoas, bandidos de todas as espécies aí, traficantes, ladrões, assassinos, pessoas que viveram uma vida totalmente contrária à lei, totalmente contrária à justiça, tanto dos homens quanto a do Eterno, não recebe funeral honroso. É como, às vezes é sepultado como um animal. Às vezes as pessoas choram mais até por muitos animais na morte, quem cria animal de estimação, de que por certas pessoas quando morrem. Pense nisso. Se porventura alguém vier a me ouvir, será que nem na hora do seu sepultamento você não vai merecer algo honroso? Mude de vida. Viva uma vida honesta. É isso que o Eterno, você foi criado para isso. Nós, seres humanos, fomos criados para viver uma vida o mais honesto possível, o mais honroso possível. Jacó foi um homem que viveu uma vida tão honrada que no dia do seu sepultamento, uma nação estrangeira se comoveu e saiu em cortejo para levar o homem a Canaã. Se Jacó fosse um bandido, teria isso? Não. Só recebe funeral honroso quem vive uma vida honrada. Aqui eu me lembro do meu pai. Meu pai foi um homem pobre, começou sua vida muito pobre, no final da vida melhorou, né? Lutou muito, melhorou, mas meu pai era um homem respeitado no lugar que ele vivia, e no dia do sepultamento do meu pai, eu me emociono só de lembrar. Eu vi gente que eu nem conhecia, a casa, o lado de fora da casa, que meu pai morava em zona rural, a frente da casa, a estrada na frente, não tinha lugar para estacionar de carro, a redondeza toda estava lá. Um cortejo imenso de carros até a cidade, que foi uma coisa fantástica. Mesmo sendo um homem pobre, humilde, simples, mas ele era respeitado na região, porque ele era honesto, ele era um homem que criou um nome naquela região. Eu vi, meu pai era um homem de pele branca, e eu vi pessoas lá de pele negra, chorando, honrando meu pai, porque meu pai era um homem que jamais teve com ele racismo. Para ele, negro, branco, amarelo, não tinha cor, para ele era a mesma coisa. Eu cresci vendo meu pai agir dessa forma, honesto, honrado, e aqui eu aproveito para fazer essa referência a ele. E assim eu sei que muitos aqui, eu acho que todos que aqui estão, sabem que os pais de vocês também viveram assim, pessoas que a gente conhece, muitos por aí, isso não foi uma coisa só do meu pai. Quantas pessoas pelo interior afora, pelo Brasil afora, homens e mulheres humildes, simples, e que no dia dos seus sepultamentos foi um dia honrado, cheio de pessoas ali chorando, porque foi alguém que viveu uma vida honrada. Vale a pena viver uma vida honrada, porque além desse sepultamento honrado que você vai ter direito, você ainda vai ter direito a uma segunda etapa, a etapa permanente, que é a vida no Olam Rabá, a vida eterna, que só terão direitos justos e aqueles que reconhecerem o Messias em algum momento da sua vida. Mateus 20, versículo 6. E saindo perto da hora 10ª, aquele que nós lemos hoje, achou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo o dia? E Yeshua fala de uma parábola de um senhor. Aqui a gente vê que ele está fazendo alusão a Adonai, está com a sua vinha pronta para ser colhida, e ele sai, na primeira hora de trabalho do dia, ele encontra homens ali e contrata. Aí ele sai outras vezes, e no final do dia, na 10ª hora, a 10ª hora do dia é 5 horas da tarde. E encontra ainda, só restava 1 hora de trabalho, e encontra ainda pessoas ali, ociosas na praça. Aí Yeshua pergunta, Yeshua diz que o Senhor perguntou: por que estáis ociosos todo dia? Preste atenção na pergunta. Olha a resposta. Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou, ninguém nos contratou. Ou seja,
eles queriam trabalhar, eles estavam ali em busca de trabalhos, dispostos a trabalharem, à disposição, mas ninguém os contratou, eles não acharam trabalho. Aí o pai diz, vinde vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Aos olhos naturais, o justo aqui seria 12avos, né? De 12 horas do dia, 1 hora apenas. Mas aos olhos do contratante, o justo foi ele receber 12 horas. Trabalhar 1 hora só e receber 12. Aqui entra o que nós falamos muito aqui, essa ideia bíblica tão forte, a questão da intenção do coração. Esses homens aqui estavam desejosos por trabalho, eles queriam trabalhar e não acharam. Não acharam trabalho. No final do dia, quando restava só 1 hora, apareceu alguém que viu a vontade deles e os contratou. Aí, o senhor aqui, o empregador, por julgar, ver neles a vontade de trabalhar, o interesse em trabalhar, a disponibilidade em trabalhar, achou justo pagar como um dia todo. É igual a Abraão. Não precisou sacrificar Isaac, mas foi considerado como tendo feito. O desejo desses homens era trabalhar, estavam parados porque ninguém havia os contratado. E o Senhor viu aquela vontade e o desejo do coração deles e contratou para 1 hora só e decidiu pagar como tendo trabalhado o dia todo. Aí fica uma pergunta. Se os homens que foram chamados no início do dia fossem chamados na última hora, semelhante a eles, será que aceitariam? Fica uma pergunta no ar. Eles foram contratados no início do dia para trabalhar o dia inteiro e receber o valor integral. Esse foi o acordo. No final, eles reclamaram porque o Senhor pagou a última igual a eles. Mas aí fica uma pergunta. Eu não sei se eles teriam aceitado ser contratados para trabalhar 1 hora apenas. Possivelmente não. O Senhor em quem o Senhor se refere aqui, que é Adonai, como conhecendo o mais profundo do coração de alguém, certamente viu, ora, eles se tivessem sido chamados na última hora, eles não viriam. Eles iam dizer que, eu vou trabalhar 1 hora só, amanhã a gente vai. Não aceitariam, certamente. Provavelmente. Mas aqueles lá aceitaram de bom grado e foram lá trabalhar para ganhar por 1 hora só. Eles foram para receber 1 hora só. O empregador aí, o senhor, é que quis pagar o dia inteiro, mas eles foram sabendo que receberiam por 1 hora só. Então, irmãos, nós vemos nisso aqui um resumo de tudo que vivemos, que vemos na Paraxá. Mateus 20, 10. Vindo, porém, os primeiros cuidaram que havia de receber mais. Mas como assim? Por que eles cuidavam que havia de receber mais se havia sido contratado para receber 12 horas? Tem algo errado? Porque viram o último receber 12 também, e eles acharam que eles iam ter direito a mais. Aí a coisa fica na subjetividade. Mas quanto? Porque teria sido contratado para trabalhar 12. Receber mais? O acordo foi 12 horas. Dizendo, estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço agravo. Não ajustasse contigo um denário? Dinário era o salário de um dia naquele tempo. Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a esse derradeiro tanto como a ti. Ou não é lícito fazer o que quiser do que é meu? Claro que é lícito. Eu posso chamar aqui Manuel e Chico para me ajudar aqui a fazer algum trabalho aqui. Aí Manuel chega aqui e resolve, não quero trabalhar não, passa o dia todo ali sentado no WhatsApp e Chico trabalhando. E aí, quando chegar o final do dia, eu vou pagar os dois. Imagine que aqui fosse a minha casa, né? Se aqui é nossa casa, não é minha, é nossa. E aí, quando eu chego, eu vou pagar o dia, Chico olha para mim, olha, ele vai pagar Manuel, que não passou o dia todo lá no WhatsApp e eu aqui trabalhando. Aí eu chego, mas antes eu já passado como diz no meu interior, um rabo de olho.
no celular e vi que Manuel estava numa demanda que ele não poderia deixar. Ele estava fazendo algo que ele não poderia deixar. Ele teria que estar ali, estava orientando alguém, socorrendo alguém, igual um bombeiro que salva uma vida através de uma orientação pelo celular. E aí eu analiso, vejo, o Manuel não trabalhou porque ele não teve condição. Ele teve que ficar o dia todo preso ali no celular, resolvendo coisas mais importantes. Aí eu chego e pago a Manuel igual a Chico. Aí Chico fica chateado, ele trabalhou o dia todo, deu um duro terrível e Manuel não fez nada. Não fez nada aos olhos de Chico, mas aos meus olhos ele fez. O coração dele estava pleno para trabalhar mais do que Chico. Mas não pôde. Não achou, por algum motivo não teve condição. Aí eu decido pagar os dois iguais. O dinheiro era meu, eu fazia dele o que quisesse. Não é assim? Tem alguma coisa injusta nisso? Injusto seria se eu não pagasse a Chico. Chico trabalhou o dia todo e eu não pagasse o que contratei, o que acertei com ele. Aí seria injusto. Mas se eu paguei, não importa o quanto eu quis pagar a Manuel. É isso aqui que Chico está falando. Isso aqui, gente, nós vemos o que? A intenção do coração. O desejo daqueles homens era trabalhar, eles estavam disponíveis. Não acharam trabalho até então, mas estavam disponíveis. Os outros foram porque acharam, certamente, mas não estavam muito afim. Foram porque surgiu, vamos, igual lá no interior, falam muito, né? Vamos matar essa ponta aí. Vamos trabalhar esse dia aí, vamos pegar esse dinheiro. Mas não fazia muita diferença se não surgisse. Mas aqueles não. Eles estavam desejosos, eles queriam trabalhar. Aí o pai de família viu, reconheceu e pagou igual. Justiça, foi justo. Ele pagou de acordo com o desejo do coração. Assim é você que está trabalhando agora, seu coração cheio de vontade de guardar o Shabat, mas você está trabalhando por força da obrigação que paira sobre você. Você só tem esse trabalho para criar sua família, mas não consegue guardar o Shabat por causa disso. Mas o seu coração está cheio de desejo, de vontade. Você está guardando mais do que aquele que está guardando somente por cultura, tradição. Não faz muita diferença. Você que está trabalhando e o seu coração está no Shabat, está guardando melhor do que o que está no Shabat e o coração está em outras coisas. É assim que o Eterno vê. Que Ele nos abençoe, nos guarde. Se alguém tiver alguma dúvida, depois aqui pode perguntar. Nós por aqui vamos encerrar. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde e lembre-se, a intenção do nosso coração, o desejo, a sede de justiça é o que nos faz diferente, é o que nos faz trilhar caminhos retos, é a sede de justiça, como disse Yeshua, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque acharão. Fiquem de pé para receber a bênção do Eterno. Quero avisar que hoje, às 17 horas, novamente, nós não vamos transmitir o estudo do Apocalipse, até mesmo devido à dificuldade hoje que nós estamos tendo para operar o sistema. E também porque sabemos que, devido ao feriado prolongado, aí muita gente viajou, aí muitos irmãos não vão poder acompanhar, nós vamos ter muito trabalho e alcançar poucos irmãos que gostam de participar. Então nós não vamos transmitir o estudo do Apocalipse hoje. Se o Eterno nos permitir, faremos na próxima quarta-feira às 20h30 e no próximo Shabat, novamente, se o Eterno permitir, aqui às 10 horas da manhã. Recebam a bênção de Adonai. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihuneka, Issa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. Amém. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.